Deu, tá certinho. Então tá, gente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação segura do comportamento suicida em ambientes virtuais. E primeiramente, a gente precisa conceituar o que é rede social. Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relação. Então, com a internet, a gente tem as redes sociais virtuais, né? Onde a gente pode buscar qualquer tipo de conteúdo, inclusive sobre suicídio e o comportamento suicida. E as mídias sociais, elas se tornaram populares como um meio de compartilhar pensamentos, sentimentos e facilitar interações. E a internet, ela pode ser usada para vários propósitos e as barreiras nem sempre elas são claras. Então, a internet pode ter conteúdos pró-suicida, que são conteúdos que encorajam ou facilitam o comportamento suicida, ou então conteúdos protetivos ou preventivos, sendo educativo, empoderador, melhorando os conceitos em saúde, com potencial para políticas públicas também. A internet, a gente percebe que na internet a gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode construir diferentes tipos de narrativas e acessar diferentes tipos de conteúdo e ter também uma postura, né, com conteúdo que a gente acessa. Então, existe potencial para prevenção usando as redes sociais, podendo impactar atitudes positivas. O uso do conteúdo preventivo, ele pode aumentar o conhecimento sobre a prevenção do suicídio e, consequentemente, a literacia em saúde mental. É impossível a gente falar de comunicação e comportamento suicida e não pensar e conversar sobre o efeito Werther e o efeito Papageno. Então, o efeito Werther é um efeito contágio, ou o efeito contágio, né, o nome, ele ficou conhecido no século XIX, depois do lançamento do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, e foi a observação de um comportamento imitativo que pode se espalhar em diversos contextos, a depender de como a gente fala sobre ele. E isso não é diferente na internet, né? É preciso a gente ter cuidado, porque pode ser prejudicial a pessoas vulneráveis emocionalmente, a depender de como se é falado. Existem vários materiais, inclusive da Organização Mundial de Saúde, sobre como divulgar o comportamento suicida ou o suicídio de forma adequada para não gerar justamente esse comportamento imitativo. E, por outro lado, a gente tem o efeito Papageno, que é baseado no personagem da ópera da Flauta Mágica de Mozart, que a história reflete como a forma que a gente fala do suicídio também pode auxiliar na prevenção do comportamento suicida. Então, nesse caso, ao invés do efeito imitativo, a gente tem o efeito preventivo, e ambos dizem respeito à comunicação e o papel da mídia ao discutir o suicídio. A comunicação online faz parte desse cenário, mesmo não sendo, mesmo a gente não sendo profissional da mídia, tá bom? Então, quando a gente pensa em comunicação segura, a gente precisa pincelar alguns conceitos. Então, primeiramente, a diferença de mídia. A gente precisa entender que as mídias de massa, quando a gente pensa em televisão, quando a gente pensa em jornal, revista, elas são diferentes da internet. São tipos diferentes de mídia. A gente precisa entender também o potencial de prevenção que a internet pode trazer. Então, por exemplo, o uso de websites focados na prevenção do suicídio de forma trazendo esse conteúdo preventivo, ele pode aumentar o conhecimento sobre a prevenção e a promoção da saúde mental entre vulneráveis. E estudo mostra que a exposição a esses conteúdos pode reduzir, inclusive, a ideação. Os profissionais de saúde, eles têm uma oportunidade aqui de se inserir nesse ambiente, né, e eles terem uma extensão do cuidado offline, também online, mas lembrando que tudo tem que ser usado com muita responsabilidade, a gente vai falar mais sobre isso. E lembrando, gente, que a internet, ela tem uma situação ambivalente, né, ambígua com essa questão do suicídio, porque tem conteúdos protetivos e de risco. Lembrando que, então, não são todos os conteúdos que são danosos, a gente tem os dois tipos. Pensando nisso, um trabalho que eu desenvolvi recentemente sobre a comunicação segura no ambiente virtual, foi uma revisão sistemática de literatura que me permitiu ter 4 eixos temáticos que a gente vai discutir um pouco. E esses 4 eixos temáticos terão recomendações sobre a questão da comunicação segura, sobre o comportamento suicida no ambiente virtual. Então, o primeiro eixo seria considerações sobre mídias sociais, o segundo eixo, recomendações sobre o conteúdo e linguagem, o terceiro eixo, recomendação sobre como avaliar ou obter informações relacionadas com a segurança online,
E o quarto eixo, compartilhando experiências pessoais, exposição online, memoriais e suicídio de celebridade. Então, considerações sobre mídias sociais. Então, primeiro, a gente já conversou que a internet, né, as mídias disponíveis na internet, as redes sociais, elas são diferentes da nossa comunicação em massa. Por isso mesmo, a gente tem que entender essa questão da linguagem diferente, da cultura, dos públicos, dos nichos, isso é preciso considerar quando a gente vai pensar em alguma estratégia nesse sentido. É importante que a gente sempre, né, lembrando que nesses 4 eixos eu trarei recomendações. Então, uma das recomendações é sempre deixar claro que os posts, eles podem viralizar. Então, a gente sempre deixar isso muito claro, que o conteúdo que ele sai na internet, uma vez postado, sempre na rede. E é muito fácil esse tipo de conteúdo ser viral. Então, para a gente tomar o cuidado, o dobro de cuidado com aquilo que a gente compartilha e também orientar as pessoas sobre aquilo que as pessoas, terceiros, compartilham. Antes de postar também sobre assuntos relacionados ao suicídio, entender que os posts podem ter interações que precisam de atenção. Então, recomenda-se que, quando você postar um conteúdo delicado sobre a questão do comportamento suicida, que se atente mais à questão das interações, dos comentários, das reações, do que isso provocou nas pessoas, porque pode ser que a gente vai falar um pouco sobre o que fazer em caso de que essa situação aconteça, mas para a gente entender que essas interações precisam de atenção e que a gente precisa ficar atento com o que aparecer. Então, nunca vai ser postar um conteúdo que seja delicado e não retomar lá para olhar os comentários, isso sempre precisa estar claro. E antes de postar sobre assuntos relacionados ao suicídio, encontrar um equilíbrio saudável entre as atividades online e offline. Então, para me conhecer e o meu comportamento nas redes sociais. Então, quais são os conteúdos que eu consumo? Eu sei por que eu consumo esses conteúdos? São conteúdos que me fazem bem? Eu sigo, eu compartilho, eu tenho contato com algum conteúdo que de repente me traz sensações negativas ou que seja um gatilho para mim? Então, sempre estar assim, atento com o conteúdo que a gente consome, que a gente escolhe consumir, e também entender quando aquilo não faz bem mais, entender quando é o momento de dar uma pausa, por exemplo, das redes sociais, quando é o momento da gente avaliar as nossas relações dentro das redes sociais também. Quando a gente fala de recomendações sobre conteúdo e linguagem, um estudo muito interessante realizado em 2019, ele pegou todos os materiais disponíveis e foi ver quais eram os temas emergentes e as recomendações e os termos recomendados e não recomendados e substituídos quando a gente fala sobre comunicação e comportamento suicida. Então, a gente tem que prestar atenção em 3 coisas aqui sobre prevenção, sinais de alerta e comunicação, que são recomendações. Então, na prevenção, a gente sempre vai ter que incentivar a busca da ajuda, do suporte social, da ajuda profissional, mensagem de esperança, bem-estar, autocuidado, reflexões sobre o próprio bem-estar emocional, sempre que possível. Sempre que possível também deixar claro os sinais de alerta, então descrever os sinais de alerta e falar sobre o suicídio como um fenômeno complexo e com causas múltiplas. Então, não simplificar o suicídio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E essa comunicação, ela precisa ter uma redação precisa e clara, com palavras neutras sugeridas. E agora a gente vai passar para recomendações sobre o conteúdo e linguagem. Então, a terminologia recomendada para falar do comportamento suicida, principalmente quando houve uma morte por suicídio, a gente vai falar morreu por suicídio. Em todos os manuais, em todos os guidelines, esse foi o termo que apareceu, que foi recomendado. Então, morte por suicídio, morreu por suicídio. Também apareceu em todos os guidelines e recomendações que é importante a gente sempre deixar claro a complexidade do suicídio, a complexidade do fenômeno, do comportamento suicida. Então, o conteúdo, ele precisa ser educativo, informativo e não sensacionalista. E sempre, lembrando que sempre baseado em dados empíricos, baseado em pesquisa científica. Os termos a serem evitados ou substituídos. Apareceu o cometeu suicídio ou suicídio cometido, porque a gente vai olhar que essa palavra cometeu, ela dá uma noção, ela tem essa ideia de crime, né, de ato ilícito. Então, a gente não vai falar cometeu suicídio ou suicídio cometido. A gente também não vai associar o suicídio a fracasso ou sucesso.
Então, a gente não vai falar tentativa, mal sucedida ou fracassada de suicídio, da mesma forma que a gente não vai fazer uma conotação positiva, a gente não vai falar um suicídio bem sucedido. A gente também, quando a gente pensa em imagem, a gente não vai utilizar imagens emocionais clichês. Então, por exemplo, quando a gente vê a pessoa segurando a cabeça com a mão, ou então uma corda, ou então conteúdos e imagens muito escuras, ou então com conteúdo muito negativo. Uma coisa que eu estudei no meu mestrado, que eu acho que vale a pena trazer aqui, eu estudei sobre blogs preventivos e pró-suicidas do comportamento suicida, né? E aí eu percebi que todos os blogs pró-suicidas, eles tinham imagem preta, cinza, vinho, marrom, enquanto os preventivos eram brancos, azuis, verdes. Então, se você pega para ver um pouquinho sobre psicologia das cores, existem imagens e cores que remetem sensações e sentimentos positivos, e tem aquelas que remetem a coisas mais negativas. É importante também tomar cuidado com o conteúdo gráfico e descritivo. A gente sabe que a gente não descreve o local, o método, que a gente não expõe nem a pessoa, nem a família, que a gente não expõe situações, endereço, a gente não publica, por exemplo, uma nota ou uma carta que ficou. Isso tudo são recomendações que a gente já tem da Organização Mundial de Saúde. De novo, mais uma vez, porque isso é muito importante ressaltar, a gente não simplifica o suicídio, então jamais daremos explicações simples ou dizer que ele é aceitável em determinadas circunstâncias específicas. Por exemplo, ele fez isso porque ele perdeu tudo, então é justificável, ou então porque o casamento acabou, então seria justificável. A gente não busca explicações simplistas para um problema tão complexo. A gente também não pode romantizar ou glorificar o suicídio, o que acontece muito, né, principalmente na internet, sem especulações. Então, nunca ficar supondo, ou então tentando adivinhar o porquê que aquilo aconteceu, buscando culpados. Sempre que possível, né, como a gente está falando de termos a serem evitados, mas também está falando de termos a serem substituídos, então, sempre que possível, incluir histórias de superação, de enfrentamento, coping, histórias que trazam uma conotação positiva, que promovam a esperança, que incentivem essa temática, porque ela tem potencial para reduzir risco. Nas interações online, como a gente já tinha entrado um pouquinho, evitar discussão em post, comentário. Então, todas as vezes que você postar um conteúdo sensível, ficar de olho nos comentários e evitar essas discussões nos posts, nos comentários e também nos posts de terceiros, denunciar, deletar o conteúdo, caso essa rede social for sua, e informar, sempre avisar a pessoa responsável, caso a rede social não for sua, pelo post que ela fez, que o conteúdo é nocivo ou não seguro. Isso é muito importante a gente deixar claro. A gente, principalmente, a gente, com informação empírica, com informação baseada em dados científicos, é muito importante a gente estar sempre informando, utilizando a rede social para empoderar pessoas, para sensibilizar multiplicadores, né? E teve alguns termos que estavam em alguns guidelines como serem evitados, e alguns guidelines eles estavam como termos para serem utilizados. Então, são alguns termos como tentativa de acabar com a vida, tentativa não fatal de suicídio, morte intencional, autolesão intencional, deliberada, suicídio completo e sobrevivente de uma perda por suicídio, entre outras. Lembrando, gente, uma coisa que foi muito importante que eu encontrei no meu estudo, é que não tem dados empíricos para indicar que essas recomendações são saudáveis ou não, ou se tem consequências positivas ou negativas. Não foi testado. A maioria das vezes, essas recomendações, né, principalmente as que tem em todos os guidelines, eram muito baseadas no senso comum e na redução de estigma, tá bom? Recomendações sobre como avaliar ou obter informações relacionadas com a segurança online. Como a gente falou, é importante sempre estar atento aos sinais de alerta. E os sinais de alerta, eles podem estar divididos em 4 categorias. Então, os cognitivos, ideação suicida, pensamento mórbido, da autoimagem, pensamento de alteração na autoimagem, comportamentais, atos suicidas, comportamento autoinfligidos, ameaça a terceiro, abuso de substância, mudança comportamental. Os situacionais, problemas médicos, perdas, trauma, problemas legais.
e outros, como problemas psicológicos, interpessoais, história familiar, orientação sexual. Lembrando que esses sinais de alerta, eles foram retirados através de pesquisa científica, né? E tem essa pesquisa do Mandruziak em 2006, que ele identificou os sinais de alerta mais citados na internet, e incluíam a doação de bens, itens valiosos, mudanças nos hábitos e humor, perda ou ganho de peso, perda do interesse em atividades que antes davam prazer, né, que antes a pessoa gostava, depressão, perda recente, podendo ser por morte, ou divórcio, ou separação, tentativa de suicídio prévia, baixa do desempenho escolar, isolamento, aumento do uso de substâncias, alterações no padrão de sono, ideação e desesperança, o que entra muito do que a gente falou, né? A importância da gente identificar os sinais de alerta que a gente consegue identificar nas redes sociais e casar com a literatura, no que a gente sabe que já é provado, que está por trás de dados empíricos. Uma outra coisa também são os estágios da mudança, que foram os estágios da mudança inicialmente é do autor Prochaska e Velicer de 97, mas o Lewis em 2002 utilizou, que foram questões sobre a mudança de comportamento, e ele utilizou os estágios da mudança no comportamento autolesivo não suicida. E aí ele traz algumas questões recomendadas para atividade online de autolesão não suicida para a pessoa. Então, no caso, é o profissional de saúde que tem ali um paciente que tem um comportamento autolesivo não suicida, e aí são questões recomendadas desse estágio da mudança, porque a gente sabe que, inicialmente, né, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que pensar também em redução de danos, né, que não é um comportamento que vai mudar de uma hora para outra, então a gente precisa ter algumas coisas ao nosso favor. Então, algumas perguntas foram muito interessantes, né, que ele queria entender o tipo de atividade, primeiramente, né, então quais os tipos de atividade que a pessoa participava online sobre autolesão não suicida, era sobre, a pessoa estava buscando informação, ela interagia, ela queria formar uma rede, ela compartilhava vídeos ou imagens, e quais eram os recursos disponíveis nessa rede social? Esse site, esse conteúdo, ele era profissional, moderado? Quais atividades específicas essa pessoa participava nesse grupo? O chat só de conversa, ela postava, ela estava buscando informações sobre o networking, qual a rede social que a pessoa faz parte, tem amizade, conexões com as pessoas online relacionadas à autolesão não suicida? Se sim, qual que é a natureza desse relacionamento? Se sim, se estendeu fora da atividade autolesiva? É membro de algum grupo que tenha a atividade autolesiva não suicida? Se sim, qual que é a temática? É pró-autolesão? É preventivo? É neutro? É público? É privado? É moderado por alguém? Existem representações visuais da autolesão no grupo? Quais atividades específicas essa pessoa participa, né? No chat, posta, busca informação? E sobre o compartilhamento de vídeos e fotos, né? Quais sites visita? Se a pessoa cria vídeos ou fotos relacionados à autolesão não suicida? Se sim, quais são os temas desses vídeos? Explorar um pouco mais disso daí. Se sim, ela se filma, a pessoa aparece, ou é de terceiros? Como é que funciona? Qual que é o objetivo desses vídeos ou fotos? Qual que é o tipo de vídeo ou foto também que essa pessoa busca para assistir? Aparecem outras pessoas? Quais são os temas gerais, né? É pró-autolesão não suicida? É preventivo? É neutro? Esses materiais, eles apresentam um comportamento? Se sim, tem um aviso antes desse comportamento? Apresenta um gatilho? Se acontece um gatilho, qual que é a natureza, a intensidade? Como é que isso funciona? Entender também se aquele conteúdo que a pessoa acessa, né, qual que é a frequência que ela acessa aquilo, né, durante a semana, final de semana, e o que isso gera para ela, né, quando que começou a participar dessas atividades online, diminuiu, aumentou ou manteve o comportamento autolesivo desde que começou a participar, quais são os pensamentos, eventos, sentimentos que aconteceram
durante, antes e depois de poder participar e ter acesso a esse conteúdo, perguntar também se a pessoa se autolesiona antes ou depois de ver o conteúdo, e elencar as atividades que podem trazer risco. E uma coisa muito interessante também é que esse profissional de saúde, né, era recomendado que ele trouxesse uma lista de sites seguros, de conteúdos alternativos para aquela pessoa acessar na internet. Uma coisa que eu vi também no meu mestrado foi que a gente tinha mais conteúdo preventivo do que pró-suicida. Porém, o preventivo, ele não era tão atrativo quanto aquele pró-suicida. E a gente precisa entender, né, quando eu fiz o meu mestrado para cá já tem um tempo, mas a comunicação mudou e é importante que a gente traga outras pessoas e grupos ao nosso favor. Por exemplo, um estudo que chama Chat Safe, que foi um dos incluídos no meu trabalho, ele incluiu, por exemplo, os adolescentes. Então, os adolescentes, às vezes, podem saber de mais conteúdos preventivos e mais redes, ou então, qual que é a linguagem necessária, qual que é aquilo que o jovem vai acessar mais ou menos. Então, a gente precisa trazer esses adolescentes, essas pessoas, esses grupos, nichos, ao nosso favor, para a gente também oferecer oportunidades e alternativas aos já existentes. Compartilhando experiências pessoais, exposição online, memoriais e suicídio de celebridades, sendo a última categoria daqueles eixos, né, que eu mostrei. Então, também está de forma ambivalente aqui, porque da mesma forma que, por exemplo, um memorial homenageando uma pessoa que já faleceu, né, a gente pode encontrar suporte, identificação, humanização, a partir do momento que muitos materiais defendem que a pessoa ela deixa de ser um número, né, para poder contar a história. Também acontece de ter pertencimento e também de homenagear essa pessoa. Também pode ser que dentro desses grupos, desses memoriais, tenha o reforço do comportamento, interações que podem ser danosas, contágio, né, ou imitação que a gente já falou, e clusters, a formação de clusters. Então, a gente tem que pensar que tem tanto os aspectos positivos, quando a gente pensa em memoriais, em compartilhar experiências pessoais, como também aspectos que podem ser de risco. Uma das alternativas que foi recomendada, é que toda vez que tiver memorial, ou então grupo de apoio, se for possível, colocar termos de uso, onde a pessoa, ela aceita participar ali, contanto que ela aceite esses termos de uso, e sendo cabível de punição, ou então de que a pessoa seja banida, dependendo do conteúdo que ela vai postar. Sobre o suicídio de celebridade, a recomendação era que fosse falado, noticiado, porque a gente sabe que a gente não pode também esconder que aconteceu um suicídio. O que a gente pode fazer é comunicar o que aconteceu de forma responsável, falar sobre de forma responsável. Então, eles recomendam que todas as vezes que aconteceu um suicídio de celebridade, que a pessoa garanta em fontes seguras o que aconteceu antes de poder compartilhar. E reforçando o que a gente já falou, né? Existem formas e formas de se falar sobre suicídio, a gente precisa falar de forma responsável, não é deixar de falar. Então, fatores de risco e de proteção. A gente sabe que online também, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção são os pactos de suicídio, porque da mesma forma que a internet, ela aproxima pessoas que estão fisicamente, né, geograficamente distantes, ela também pode, ela facilitou, né, isso foi um facilitador para aproximar pessoas de diferentes regiões, mas ao mesmo tempo que ela aproxima pessoas com interesses em comum, esses interesses podem ser interesses que causam danos, como, por exemplo, os pactos de suicídio. O cyberbullying, que é o bullying online, então, a gente tem o bullying, a gente tem o cyberbullying, e a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com esse conteúdo, porque hoje em dia é muito preocupante o que acontece, né? Porque o bullying, ele sai daquela sala de aula, ou então daquele nicho específico de uma região, de uma cidade, e agora ele pode ser viral e tudo mais, então a gente tem que prestar atenção com aquelas primeiras recomendações que foram passadas. E o bullying, né, o cyberbullying, ele apareceram como termos latentes na minha pesquisa, mas não com recomendações específicas para o ambiente online. As farmácias online, a gente tem que entender que a partir do momento que a gente tem um medicamento, a gente pode usá-lo da forma que a gente achar melhor. E nem sempre isso, quando a gente pensa, né, uma pessoa que de repente comprou um medicamento,
pode vendê-lo online, né, e outra pessoa em situação de vulnerabilidade pode comprar, o que é extremamente perigoso, né, quando a gente pensa em acesso de método letal. A falta de restrição, então a internet, a gente ainda está muito atrás quando a gente pensa nisso, a gente vai falar um pouquinho de marco, de parte ética e legislação. O anonimato, ele pode ser tanto preventivo quanto de risco, porque da mesma forma que eu posso me sentir segura através do anonimato a compartilhar alguma coisa que pode me ajudar, né, um desabafo, eu também posso utilizar do anonimato para poder atacar pessoas, e isso acontece, né? O efeito Werther, que já comentamos, e os aspectos legais e implicações éticas. Primeira coisa que a gente precisa entender é a questão da jurisdição. A gente tem a internet, e a internet ela é mundial. Eu estou no Brasil, e aqui a gente tem um marco civil da internet, de 2014, mas eu consigo acessar, por exemplo, conteúdos do Canadá, e o Canadá tem diferentes leis. Então, uma das grandes dificuldades é entender qual que é a jurisdição da internet, uma vez que cada país tem as suas próprias leis, tem as suas próprias formas de resolver esse tipo de problema legal. A gente não tem políticas públicas específicas para a internet, e a internet tem menor regulação se comparado, por exemplo, às mídias tradicionais, como a televisão, como os jornais. É muito complicado essa questão da responsabilização na internet, porque o conteúdo postável, o conteúdo postado de risco, quem é responsável por ele? É a pessoa que postou, é a rede social que hospeda, é de repente aquele grupo que a pessoa faz parte, existem ainda, parece que paredes não muito bem definidas entre a questão da liberdade de expressão e o que pode ser uma coisa relacionada a crime, e isso precisa ser melhor explicado e melhor atuado. Os profissionais de saúde, eles precisam entender que da mesma forma, né, que eles têm aquela rede social, eles podem também, como a gente conversou, que eles podem aproveitar as redes sociais para pensar no cuidado também de forma offline, tomar muito cuidado a não exposição de pacientes ou de pessoas, e utilização de ferramentas. Isso é uma coisa muito importante, gente, porque eu não sei se vocês conhecem, mas todas as redes sociais, elas têm ferramentas de denúncia. Então, você pode entrar no Facebook e ver uma postagem de conteúdo danoso, e tem como você denunciar esse conteúdo. Mesma coisa no Instagram, no Twitter, no Tumblr, e esse conteúdo, uma vez que for analisado, ele pode ser apagado. Então, é importante, às vezes a gente pode achar assim, nossa, mas eu fiz essa denúncia, não aconteceu nada. Quanto mais a gente utilizar essas ferramentas, mais essas ferramentas vão ser melhoradas, né, para o nosso uso. Então, é muito importante que a gente utilize dessas ferramentas de denúncia que as redes sociais oferecem. E o que pode ser feito de prevenção, né? Além de tudo que a gente já falou, detectar fatores de risco, que a gente consegue ver online, construção de protocolos para serviço online, que a gente não tem, cuidado online e offline, sempre pensar que uma vez que a internet agora é praticamente uma extensão das nossas vidas, né? A gente precisa começar a repensar novas formas de cuidado online, aproveitar esses espaços para fazer educação e informação de saúde, grupos de apoio, diminuição do estigma em saúde mental e maior destaque a conteúdos preventivos, porque muito se fala de fatores de risco, mas a gente precisa desenvolver cada vez mais os fatores de proteção e de promoção da saúde mental. Esse daqui é o meu e-mail, esse daqui são os nossos contatos do grupo que eu faço parte. Queria muito agradecer a presença de todo mundo e fico à disposição.